Bom, eu acho que o Osiel, desde quando ele chegou, que veio se ambientando, veio de um outro centro, que não é São Paulo, a gente sempre disse que nós tínhamos a confiança em todos. Aí chegou um momento que ele ficou pressionado, a gente tirou, colocou o Bruno, deixou o Bruno jogar 4, 5 jogos, aí voltamos com o Osiel. E o Osiel está atravessando um momento bom, então tem que ter um pouco de paciência. Às vezes a ansiedade toma conta do torcedor, às vezes da própria imprensa, a cobrança ela é maior que na verdade precisa, né? Então o Osiel está jogando aquilo que a gente que fez com que a gente o trouxesse, né? Que foi ter visto ele jogar em várias equipes dessa forma, inclusive no Duque de Caxias. Então eu acho que estou satisfeito por ele, porque a gente quando traz um jogador desconhecido do centro, né, a gente tem que pagar um ônus por isso, né? Então eu fico satisfeito. E fico satisfeito muito pelos jogadores que mais uma vez responderam positivamente. Conseguimos chegar aos 30 pontos. Sem precisar da última minimeta, né? Coisa que jamais passava na cabeça de qualquer bugrino, inclusive de nós. E nós fizemos um mínimo de 30 pontos e alcançamos isso 3 rodadas antes. Então eu acho que todos nós somos merecedores, a diretoria, o Cláudio, o Roberto, que esteve com a gente aí nas contratações, na montagem da equipe. Acho que está tudo muito parabéns, mas eu particularmente ofereço para o presidente essa classificação. Eu sei o quanto ele está batalhando, eu sei a dificuldade que ele teve e a confiança que ele depositou na gente para começar pegar um Guarani da maneira como ele pegou. Então, todos nós estamos de parabéns, todas aquelas pessoas que participaram, os jogadores eu estou sempre elogiando, mas hoje eu gostaria de oferecer ao presidente essa classificação. Ele mais do que nunca mereceu isso aí. E também quero deixar registrado uma coisa que foi importantíssima. O primeiro gol nosso ele foi feito numa jogada ensaiada, onde a gente sabia da linha de impedimento que o Linense fazia. E quem nos mostrou isso foi o Marcelo, que é o gerente de futebol, ele que faz o compacto para a gente assistir com os jogadores, e ele fez em câmera lenta aquele lance, mostrando que em algum momento eles iriam fazer a linha de impedimento. E então quero também, o gol hoje foi 50% do Marcelo, 50% do Bruno. Nós apenas falamos, o Bruno fica fora da área e entra como surpresa, a defesa dele sai, o Bruno entra e tenta ficar na cara do gol, foi o que aconteceu. Mas foi mérito do Marcelo que montou todo o nosso videotape, o nosso compacto, é ele que tem montado pra gente, inclusive muito bem montado, e ele fixou muito essa jogada da linha de impedimento. Eu só queria também passar, porque é uma pessoa que pouca gente fala, e não é função dele fazer isso, e ele tem feito pra gente, e hoje ele foi muito feliz com isso. Rodão, o que representa para o Guarani em termos de planejamento essa classificação, como você mesmo disse, de forma antecipada, com 3 rodadas, né, antes do tempo do campeonato, a planejar o Guarani na sequência do Campeonato Paulista e também na Copa do Brasil. Você até dizia antes da partida de que o Fumagalli hoje é um sacrifício, porque a vitória seria importantíssima, mas que o Fumagalli seria retirado do time até para poder realizar o tratamento e estar inteiro para ser muito forte no Campeonato Paulista. E até fora do jogo contra o Botafogo, também pela Copa do Brasil, o foco do Guarani maior é o Campeonato Paulista, não a Copa do Brasil? Não, são os dois. A Copa do Brasil é um campeonato interessantíssimo. Mas veja bem, a recuperação da imagem do Guarani, a gente estava jogando todas as fichas no Campeonato Paulista, não vou esconder isso. Tanto é que nós não levamos o time principal para Brasília. Era um risco calculado, corremos o risco, poderíamos até ter perdido a vaga, mas foi um risco calculado, aonde a gente tinha que optar. Ou a gente se recupera no Paulista e classifica por uma questão de honra, né? Muita gente aqui foi criticado, que eram jogadores velhos, que eram isso, que a montagem da equipe não estava adequada. Então a gente tinha aqui entre nós, não que eu dê muita importância a isso, mas é um fato, né? É um fato, porque nós com aquela série de dificuldades para montar a equipe, algumas pessoas elogiaram, outras pessoas criticaram. Então os jogadores sabiam que, e o Mingoni também, o presidente, ele sabia que era uma questão de honra recuperar o time no Campeonato Paulista. Muita gente falou que a gente ia disputar rebaixamento, e hoje nós estamos classificados 3 rodadas antes. Então nós teve aquele momento que a gente perdeu os 3 jogos, a gente priorizou mais o Paulista do que a Copa do Brasil, sim, tanto é que nós levamos a equipe reserva. Agora em questão do Fumagalli, até coincidiu dele tomar o cartão, né? Ele estava com 2, ele fica fora do jogo da Catanduvense, fica fora do jogo da Copa do Brasil, que ele também foi expulso, né? Então ele, se tudo correr bem, ele volta inteiro no jogo do Palmeiras.
classificar com 3 jogos de antecedência, dá uma tranquilidade nesse time do Guarani e tem a possibilidade de poupar os jogadores domingo contra a Catadovense de olho no jogo do Botafogo, já que o primeiro jogo vai ser aqui, ao contrário do Brasiliense, que o primeiro jogo foi lá. Não, nós só vamos poupar se algum jogador tiver algum problema. Vamos supor que o Fumagalli não tivesse tomado o 3º amarelo, a gente pouparia e não levaria. Então a gente vai vamos tentar melhorar nossa pontuação. E também, se começar a poupar muita gente sem precisar, nós temos um compromisso também de fazer uma pontuação melhor do que fizemos até agora. Então, se necessário, se algum o Neto, por exemplo, estava se queixando no final do jogo, uma dor na perna, ali no finalzinho, domingo estava com corte no supercílio, e a gente não sabia se ia sangrar, o médico falou, olha, é um lugar que é difícil de estancar o sangue, se voltar a sangrar ele vai ter que sair. Então as substituições a gente foi protelando, a gente sabia que alguns jogadores não vinham jogando, no caso do Pardalzinho, que vinha entrando apenas um pouco no jogo, a gente sabia que poderia sentir, como sentiu. Então nós tivemos que tomar uma série de providências. Então só será poupado realmente jogadores que apresentarem algum quesito que nos leve a poupar. Padrão, na saída eu perguntei para o Fumagalli sobre o objetivo alcançado, que seria a classificação, chegar nos 30 pontos, e ele respondeu que ele quer mais. Na sua avaliação, esse quer mais do Fumagalli, o que significa? O torcedor do Guarani pode sonhar com algo melhor ainda dentro desse campeonato? Não, eu acho que a primeira fase foi atingida. Nós temos, de qualquer forma, nós já estamos na segunda fase. Vamos tentar melhorar a pontuação. De repente a gente consegue uma posição que nos dê alguma vantagem. Se isso não for possível, nós estamos classificados. Mas eu acho que nós temos que continuar. Nós não podemos agora pegar 9 pontos e cair num marasmo, falar, não, agora tudo bem, vamos esperar outra fase. Se a gente for esperar essa outra fase dessa forma, nós vamos cair num marasmo danado. Aqui não tem espaço para isso. E volto a repetir, nós pouparemos jogadores se necessário. Obviamente que tem o jogo do Botafogo, que é importantíssimo, mas a gente vai analisar com calma tudo isso. Então, boa noite, parabéns pela classificação. São 2 perguntas. Se te surpreendeu esse 3-3-1-3 Fluminense no jogo, e era uma surpresa para quem estava assistindo surpreendente, e se o ponto de virada do time que surpreendeu foi a marcação antecipada, coisa que o Guarani não fez na etapa inicial. Tudo indicava que ele fosse entrar com 2 atacantes de ofício e não entrou no 4-5-1, 3 aí, conta que você fez, mas aí nós tínhamos 5 jogadores no meio campo. Então nós jogamos com várias equipes que se posicionaram dessa forma. Quando houve a troca, a gente já conversou antes da reza, falou, olha, mudou, então vamos fazer assim como a gente sempre fez, só que com jogadores diferentes. A gente faz isso com o Danilo, dando um apoio maior para o lado esquerdo, e quando rouba a bola sai no contra-ataque junto com o Bruno ali, com o Fabinho. Só que o Bruno Neves não tem essa característica. Então a gente fez a marcação dessa forma, demorou para se acertar, eles começaram melhor no jogo. Depois do jogo se assentou, a gente fez o gol, tomou. No intervalo a gente pediu calma e disse, a única coisa que nós precisamos melhorar é a marcação. Nós estamos às vezes deixando o time desgostar do jogo. Então nós voltamos com um empenho maior na marcação, posicionamos melhor a equipe, disse a eles, dei essa tranquilidade, se a gente não conseguir vencer, nós precisamos pelo menos manter os 8 pontos que nós temos do Linense. Então, para não fazer mais pressão do que já tinha sido feita. O próprio jogo já era uma pressão em virtude de ser uma grande decisão para nós. Então nós demos tranquilidade, falamos para a gente ter a postura, acelerar um pouco mais, dar um pouquinho mais, todos os jogadores concordaram, um cobrou do outro. Foi isso que aconteceu, nós marcamos melhor, consequentemente jogamos melhor. Padrão, mais uma vez, o Guarani teve um gol anulado injustamente, porque o gol do Bruno tinha condições. Gostaria que você falasse tudo isso. Eu preciso ver na televisão, não que eu não esteja confiando no que você está falando, para ver a dificuldade do lance, porque o que mais me estranhou no contra-ataque foi que o Bruno Mendes, ele faz parte da jogada aérea defensiva. Então, quando essa bola chegou no Fumagalli, que já é um contra-ataque feito, nós já fizemos gols aqui em outras equipes dessa forma, o Bruno veio muito de trás, era difícil ele estar impedido, entendeu? Mas, de qualquer forma, o meu ângulo era muito ruim, não questionei, vou ver agora. E vou procurar não falar, senão o Elias vai me cobrar outra vez, vai aparecer minha cara no jornal dizendo que eu só reclamo do árbitro. Bom, Padrão, apesar
os três desfalques, né, jogadores importantes, os que entraram não responderam. Então isso aí para você, né, para trabalhar aí nessa questão do campeonato, é uma resposta a ser exigida. Tem dúvida. O que a gente sempre cobrou dos jogadores que estavam fora o cara pode estar insatisfeito de não estar jogando, mas não pode estar desmotivado, porque a chance aparece. E nós recapitulamos isso nessa última reunião nossa no hotel ontem. Tá vendo? Às vezes o jogador reclama que não tem oportunidade, a oportunidade aparece no jogo decisivo. E eles corresponderam, todos eles, o Bruno, todos eles, o Pardalzinho, todos aqueles que entraram muito bem. O William mais uma vez foi bem, e o Bruno Mendes foi muito bem, definiu o jogo, né? Fez um gol, fez a jogada do segundo. E eu acho que foi uma resposta muito positiva de tudo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a volta, não é de uma gente e agora como é que foi? Voltou no momento certo, no momento que a gente estava mais desfalcado no meio campo, ele voltou. E ele com o Fumagalli que comandaram o meio campo nosso hoje. Então ficou o Fumagalli um pouco mais à frente, que vinha sendo o capitão do time, e voltou o Hélito, que é o capitão. Então o Hélito deu aquela estabilidade, aquele posicionamento, cantou o jogo, como é de praxe. Então eu acho que o Hélito voltou no momento certo, voltou no jogo decisivo, onde a gente estava bem desfalcado no meio campo. Adão, você planeja uma classificação por 35 pontos no final para galgar até quem sabe uma quarta posição, ter uma vantagem nas quartas de final? Não, agora a gente tem que pensar em tudo. Não vou aqui chegar, não penso humildemente. Agora não, agora nós estamos classificados. O primeiro passo era classificar. Agora, se nós temos 9 pontos para disputar, vamos tentar tirar proveito e fazer o máximo que a gente puder. O Santos também não está jogando hoje com o time titular porque o Santos quer treinar o time titular, porque ele também não quer perder a ficar entre os quatro, porque entre os quatro você joga em casa, né? A vantagem parece que não, mas é grande. Então, você perguntar se eu prefiro jogar com qualquer equipe grande lá ou aqui, eu vou dizer que é aqui. Então, desses 9 pontos, vamos tentar tirar o máximo possível disso aí.